para ver. Então, pergunto para o senhor, esse atendimento, esse trabalho de limpeza do corpo, das energias, deve ser feito por nós, a princípio uma vez por mês, e depois a gente vai aumentando isso. Como que é? No, cuando tú estás experimentando, tú experimentas todos los días, hasta que tú consigues eso. Después que tú conseguiste, si tú haces una vez por mes, tú estás manteniendo una higiene adecuada. Es como decir, todos los meses tendríamos que hacer un jejum, por ejemplo. Entonces, o ideal sería hacer un jejum por mes. Sí, o ideal sería hacer un jejum por semana, pero un jejum por mes ayuda a que el organismo se limpie internamente. Entonces, un desprendimiento mensal en una data determinada, que tú sabes que en ese día tú vas a morir. Entonces, imagina, estás escribiendo tu testamento, te afastas un poco de la sociedad, tú tienes una sala especial para tú hacer tu práctica de morte, te despides del mundo, es decir, todo psicológicamente te lleva a ese proceso de prepararte para la única realidad que existe, cara. No hay otra realidad, todos nos vamos a morir. Y estamos en una lucha constante de trabajar y pagar cuentas y querer ganar dinero, porque en el fondo estamos tentando fugir de esa realidad. Si yo tengo dinero, yo tengo poder, no voy a morir. Si no es así. Eu gostaria que fosse, não é? Por mais dinheiro que eu tenha, por mais que eu me esforce, eu vou morrer. Então, preparar-se para a morte é algo que todo discípulo e que estuda Cábala e que estuda misticismo tem. Quando vê passar um carro fúnebre, vai atrás, porque é um respeito à morte. Eu acho que não é um problema de dizer uma vez por mês que tem que fazer. Não, tu vai fazer hasta que tú consigas tener un control de la experiencia. Después que tú tengas, es lo mismo que un treino de artes marciales, es decir, tú no precisas treinar un kata toda la vida, tú treinas hasta que se introyecta. Después que introyectó, tú lo treinas una vez por semana, una vez cada 20 días, porque es simplemente mantenerlo. Es más o menos, igual tú vas a encontrar las palabras de Cábala. Las palabras de Cábala es como un kata. Tu mente entiende una lenguaje y después que entendió el lenguaje, voy a te dar un ejemplo. Existen meditaciones que son para tú percibir una influencia negativa de otra persona sobre ti. ¿Tá? Entonces, primero tú, vamos a supor que tú sientes que tiene algo negativo, una influencia que está encima de ti, tú no sabes lo que es. Tú prendes una vela, mentalizas en la palabra, por ejemplo, Hasif, Roshi, y aparece a imagen de alguien, y ese alguien observando algo teu, que puede ser un reloj Rolex que tú tienes de oro, y o cara observando, tú no conoces a esa persona, pero de repente esa persona estaba en un restaurante y tú estabas allí, y él te invejó teu relojinho, ¿cierto? ¿Eso es un problema? En teoría no, mas es una energía que te atinge. Ahora, después de tu treinar, y treinar bastante, de repente estás andando en una rúa y sientes la palabra Hasif Roshi, olhas para atrás y tú ves un cara que te está oleando con un oleón así, o reloj Rolex. Entonces, la palabra se transforma en un instrumento que te da como una especie de alarme en relación a un mecanismo de la mente, de percepción energética. Es decir, a Cábala y las palabras simplemente representan una lenguaje, igual que un kata representa una lenguaje que se introyecta. Entonces, es lo mismo el proceso de desprendimiento. Después que tú consigues hacerlo, es simple, se le volta, porque quien teve la experiencia, quien sintió la vibración, quien consiguió percibir la vibración corporal y astral de él, es solo repetirla. Tem letras y sonidos que en su vibración se asimilan con tu padrón energético. Y vamos a ser claros, el padrón energético teu es diferente del de Mateus y de Gabriel y de Víctor. Son totalmente diferentes. Entonces, digamos que la misma palabra que me sirve a mí tal vez no sirva bien para ti. Porque la vibración es un poco más, un poco menos.
todo padrón es diferente. El día que a ciencia descubra eso, bom, vai ser terrível, porque vai ser fácil, pum, pum, pum. É decir, dentro da magia é assim que funciona. Tu pega a foto do cara, tu pega o padrão dele e tu faz esse truco fundo, que não deixa de ser uma fórmula de agredir a distância, porque tu tem o padrão de energia da pessoa. A ciência hoje tem, aperta um botão e te manda um míssil, pero ainda não definiu bem qual é o padrão energético de Fidel Castro, por exemplo. Né? Senão já estaria torrado, torradinho. Então, não chegamos lá. A ciência está indo em direção a definir bem isso, entendeu? Então, não vamos ter defesa. Eu acredito que antigamente el conocimiento místico, mágico, como no fue una cosa solo creado en un proceso evolutivo intelectual, sino que algo que fue dado, ese tipo de cosas ya existían y continúan existiendo. A práctica, primero, si tú ya tuviste un desprendimiento ainda espontáneo, entonces no puedes tener la más mínima duda que tú puedes controlar eso. Uhum. Eu já tive 3 desprendimentos. Já tive um na minha infância, onde eu fiquei, eu deitado no sofá da minha casa, o meu corpo se desprendeu, eu fiquei a uma altura mais ou menos de 2 metros acima do meu corpo, eu via o meu corpo todo e via também eu não via a aura, mas eu via o meu corpo embaixo e eu tinha 2 noções de pensamento. Existia o pensamento do ser desprendido e existia o pensamento do corpo. Eram 2 formas de se pensar. Um problema com os microfones, né, Mestre? Acho que tu... Sim, eu vou... Olha só. Aqui. Tá, é só desligar o... Tá. Se desligam os microfones que não falam, quando falem, ligam novamente. Sim. Eu tive um desprendimento numa visita turística que eu fui fazer num centro de candomblé em Salvador, na Bahia. Os hotéis eles têm tours guiados até esses centros. E nesse dia que eu fui, era um dia especial para o centro, porque eles estavam fazendo o batismo de uma turma que tinha ficado reclusa 1 mês, com a cabeça raspada, com todo aquele ritual. E aí começaram a dança dos orixás, e no meio dessa dança, o meu corpo desprendeu. E eu participei de todo o ritual ali da dança, e eu via tudo que estava acontecendo de cima. Até que o mestre que estava conduzindo o ritual, ele percebeu o meu estado que já estava muito avançado, e foi retirar a mim da dança. E eu via ele me retirando, eu via as pessoas intervindo no meu corpo lá embaixo, no que estava acontecendo, eles mexendo em mim, me puxando, tudo que aconteceu de um outro ponto de vista. É uma coisa assim impressionante. E outra vez, foi na minha casa, numa casa que eu morei, parecia ser uma casa mal assombrada. Já tinha morrido uma pessoa nessa casa, se suicidou nessa casa. E essa casa ficou com uma energia muito forte. E um dia eu estava no meu quarto deitado e eu senti a energia da morte. É uma energia rolante. Ela vem rolando em cima de você. É uma coisa assim impressionante. É um círculo de energia que parece que vão te atropelar. E eu senti essa energia que é esmagadora. Foi muito breve. Acho que o meu instinto, alguma defesa do meu corpo se retraiu e bloqueou a continuidade daquilo, porque senão eu teria alcançado a morte naquele momento de uma forma espontânea, sem doença, sem nenhum outro fator que pudesse me levar à morte, e sim por uma forma espontânea da própria energia da morte, por uma situação que eu estava naquele momento. Então, foram os 3 experiências de desprendimentos espontâneos que eu tive, que não foram gerados por uma ideia minha de sentar, meditar, buscar isso. Ele aconteceu espontaneamente.
Bom, temos que entender que uma coisa que estava explicando para Socorro na vez anterior, que a morte em si, a prática da morte é extremamente negada dentro da própria psique. Então, não é fácil para uma pessoa dizer, ah, vou morrer e vou voltar. É decir, primeiro que as pessoas, quando têm essa ideia de morrer, acham que não vão voltar. O primeiro que acham que vai vir um espírito e vai entrar no corpo dela e vai ser possuída, é decir, os medos e as defensas para a prática da morte são muito fortes. Quando tem um mestre que te ajuda e tira um pouco tua aura de ti, é muito mais fácil, porque quando temos um leve desprendimento e o mestre está do lado controlando, ele sabe que tem que te trazer de novo e aí a experiência funciona muito fácil. Mas o difícil é vocês entender esse conceito de que a morte é uma experiência natural, como um parto antecipado, o que não vai fazer é decir, ver o que tem do outro lado del útero. Estamos de un lado del útero, que es este planeta, y del otro lado del útero está el universo. Entonces, tentar tirar un poquito la cabeza al otro lado, dar una oleada y vuelta. Es decir, todo eso es real y existe, y centenas de personas que morren y son trazidas a vida nuevamente tienen la misma experiencia. Es decir, atraviesan un túnel de luz. Es decir, yo nunca vi a vagina como un túnel de luz, mas para muitos homens é o lugar iluminado da consciência. É decir, para algumas religiões é o pecado capital. Para mim não é o pecado capital. Não acho que a vagina da mulher seja algo ruim, digamos assim. Mas eu acho que a experiência da morte é isso. É uma experiência que transcende o espaço e o tempo que estamos limitados em nossa consciência. Mateus, Mas só deixa eu finalizar, porque sim. existem duas perguntas que ficaram de uma aula que foi realizada até Sim. E essas duas perguntas entraram no contexto de hoje da sua explicação. No dia 22 do 11, eu havia ficado com uma dúvida em qual ritual era necessário o testamento. E aí hoje o senhor explicou que é nesse ritual do desprendimento, que é feito uma vez por mês, você cria o testamento para você encontrar sua morte. Agora, uma outra coisa que o senhor citou hoje, que é o jejum. Como que se faz esse jejum? Se o senhor quiser mandar para nós por e-mail ou quiser explicar agora, fique à vontade, tá? Mas ainda tem essa dúvida que eu preciso que o senhor fale um pouco sobre o jejum conosco, porque é algo assim que não faz parte da sociedade ocidental, capitalista, de tudo que a gente vive. É algo assim que está muito mais interno do que no externo, que a gente tem acesso às aulas e a tudo que a gente vive por aí. Tu vê uma coisa, dentro do mundo da Cábala, é decir, em hebreu, por exemplo, a palavra morte é a palavra met. Mas a palavra verdade, em hebreu, é a palavra emet. É decir, que para os egípcios era igual, não? Maat, met, verdade e justiça. A grande verdade e a grande justiça é a morte, em toda a tradição iniciática. Porque é o único momento que o homem se desprende de tudo. Todo o que nós aprendimos, escrevimos, construímos, hicimos, estamos dando para os outros. Então, o grande momento da justiça divina é compartilhar todo o que nós fomos, com todos aqueles que estão vindo. Então, essa base é a base que cria uma sociedade e lhe dá uma projeção de futuro, quando tu te entregas à morte com um critério de dividir tua existência com os outros. De aí é o jejum. O jejum é uma morte. Eu deixo de comer para que outros vivam. Essa é a ideia. Que tu vê que Gandhi utilizou algo muito parecido, o mesmo contexto que existia na cultura egípcia. Eu deixo de comer para que outros comam. Então, às vezes, o jejum pode ser um jejum simples de água, ou pode ser um jejum no qual tu dá de comer a uma pessoa que não tem o que comer. E esse sempre o mesmo simbolismo. Eu vou morrer, eu vou entregar minha vida a algo superior, eu vou compartilhar isso com outras pessoas. E o testamento é parte desse ritual de dizer, bom, todo o que eu tenho, os livros que eu tenho, eu vou ter que entregar, que é onde está todo o meu egoísmo em meus livros, tá? Não empresto para ninguém, deixo claro.
Então, vou ter que entregar meus livros, então digo, tal livro vai para tal pessoa, todas as coisas que eu considero de valor, que não é o computador, é conhecimento, informações, histórias, fotos, isso eu sempre faço um testamento. Aí, claro que el testamento muda, ¿no? A veces de un mes para otro tú repartes las cosas de manera diferente. Pero es interesante porque es una experiencia que prepara tu mente cada vez que tú haces eso para el momento cumbre de tu existencia. El momento más importante cuando tú naces y cuando tú morres. Entonces tú vas preparando ese momento, a dónde voy a ser enterrado, cómo va a ser mi túmulo, toda la preparación para el final de ese camino, que tiene que ser coroado con capa de oro, ¿no? Es un libro que tú estás escribiendo de tu propia existencia. Entonces, la práctica de la morte es el ejercicio, como si fuese un ejercicio físico necesario para tu psique y para tu espíritu. Yo acho que te respondí. Mas queria que Mateus, como tu contaste tu experiência, e sei que Mateus teve, eu queria que ele agregasse, e mesmo para que as pessoas vejam como existe um paralelismo entre aqueles que têm essa experiência. ¿Te animas a dar uma contada, Mateus? Ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu tive algumas. É porque quando eu era mais novo, eu me dediquei bastante a fazer o desdobramento astral. Né? Foi o que me interessou, na verdade, na busca do misticismo. Não me lembro a primeira experiência, mas me lembro de algumas, de como o Rafael descreveu, de se ver fora do... Eu lembro de uma, que eu acordei, eu estava do alto, e tinha uma voz na minha cabeça, eu vivia embaixo, assim, mas o corpo de lado, mas a impressão que tudo tem um pigmento dourado. Eu via meu corpo com uma energia dourada. E uma voz me falando assim, uma coisa na minha cabeça, abre o olho que você vai ver. Mas a hora me deu um medo tão terrível que eu não tive coragem de abrir o olho de jeito nenhum. Ficou repetindo, abre o olho que você vai ver, abre o olho que você vai ver. Eu falei, abre o olho, nada. Aí voltei pro corpo. Lembro de uma outra forte, quando eu morava em Brasília, que eu, quando me percebi, eu estava fora do apartamento que eu morava, tomei consciência de que estava fora, né? Eu falei, pô, vou testar. Aí resolvi ir no Brava Norte, quem conhece o Brasília, tem a W3 Norte e tem uma rua atrás, que tem umas casas e uns bequinhos. Né? Eu resolvi passar por ali, que era um lugar que eu não conhecia. E fixar algumas casas, pegar alguns detalhes para poder depois confirmar se eu realmente estive lá. Né? Fiz essa viagem por lá e voltei no outro dia para ver, realmente passei por lá. E uma outra que eu me lembro, aí eu não sei dizer se foi um desprendimento, era numa época que eu trabalhava com massagem. Eu estava fazendo massagem no senhor, aí no final da massagem eu estava em pé, botei a mão na nuca dele e a outra mão na lombar. Fechei o olho, relaxei, quando eu percebi, eu me vi como se tivesse tirado ele. E saímos voando nós dois. Passamos por cima de uma floresta, um monte de coisa e tal, e eu voltei, aí tirei a mão dele, aí voltei, aí ele virou, olhou para mim assim, onde é que você me levou, rapaz? Ele viu as mesmas imagens que eu. Mas depois de um tempo eu parei de tentar fazer. Parei porque eu não sei. Teve um momento que eu parei. Parei mesmo. E depois que você começou a falar, começou a voltar realmente o interesse em tentar de novo. Só que eu tentando e até agora ainda não deu de novo. Parece que tem que treinar mais. Eso. Es interesante porque el conocimiento espiritual, todo ser humano lo percibe. Solo que en realidad, en lugar de ser una línea recta, que es lo que intentan enseñar todo a través de una universidad, facultad, tú aprendes materias, es decir, lo que es espiritual es un círculo ascendente. Entonces, cada cierto periodo de tiempo, tú voltas a pasar por la misma referencia, pasa otro tiempo y voltas a pasar, y de esa forma tú vas ascendiendo, pero no en una línea recta, sino en una espiral circular. Tú ves una cosa, como los
maestros o sacerdotes egipcios mataban a su discípulo y lo revivían con un golpe en la nuca y otro en la quinta lumbar. Son dos golpes que se dan, es decir, a la vez, y dando el golpe allí tú tienes desprendimiento, y dando otro golpe tú traces de nuevo. Entonces, en realidad, tú debes ser una encarnación de algún sacerdote egipcio. Ese golpe es mortal también, ¿tá? Nuca y quinta lumbar es mortal. Claro que puedes hacerlo con un criterio de vida o muerte, ¿no? Es decir, en realidad, tú tienes que saber cómo tracer. Con ese cara tú hiciste una experiencia increíble, porque fue un desprendimiento duplo, ¿no? É interessante que quando tu desprendes uma pessoa, e tem outros métodos, não precisa dar golpe, tá? Tem outros métodos, é interessante, mas tu vê o que a pessoa vê. Quando eu desprendo alguém, eu vejo a viagem dele e eu vou junto, é como se existisse uma conexão. E se várias pessoas se desprendem, essa conexão se dá em conjunto. Ya tive até encontros íntimos con mulheres en esa conexión, ¿tá? Tive 2,5 encontros, pero es notable, ¿tá? Entonces dirán, no existe sexo en el mundo espiritual. No es así. No vengan con ese papo, porque si dicen eso es porque no saben nada. No experimentaron el desprendimiento y encuentro astral, que eso es real. Entonces, Gabriel, ¿te estás divirtiendo con ese papo? ¿Estás hallando mucho una onda muy legal? ¿Nunca tuviste una experiencia así? Não, para falar a verdade, não. Vou ficar devendo nessa. Assim, de me enxergar de fora, não, né? As que eu tive foram mais parecidas com questões, assim, né? Eu enxergando as coisas, né? Se eu tive um desprendimento, eu não me lembro. Tá, exatamente essa é a questão. Muitas vezes a pessoa passa do sonho ao desprendimento, né? E quando volta não tem consciência desse fato. Acho que é uma experiência que muita gente tem. Se vocês começam a falar com as pessoas, é incrível, porque neste mês que estou ensinando isso a vocês, ficam as pessoas de consultório que eu atendo de outros países, porque tive um desprendimento. Eu digo, puta merda, eu estou falando e ensinando, falando essas coisas, e as pessoas com as quais estou me conectando, elas também entram nesse sincronismo de ideias e de experiências. E todas percebem o mesmo fenômeno. Tuviste o medo que tu tuviste, Mateus, quando sentiste... ese miedo es inconsciente, ¿no? Entonces, quieras o no, por eso digo que el ritual, experimentar a morte, hacer los rituales, se preparar, es justamente para el momento que a vos aparece y te dice, abre o olho, cara. Abre o olho que está fechado demais. Então, es decir, eu acho que es una experiencia que muchas personas pueden ter, y en el momento que las tengan, no existe terapia mejor que el desprendimiento. Que ese era un tema que Víctor quería. Yo no estoy viendo a Víctor aquí, estoy viendo una tela oscura. ¿Vocês têm o Víctor aí? Não, desprendeu. Se foi. Tá? Mas ele queria falar de psicologia. E a psicologia é isso. Es decir, cuando el proceso terapéutico fundamentado en las terapias freudianas falan de un proceso de tratar a neurosis viendo el origen del conflicto. Bom, nós não estamos indo ao estado intrauterino, tá? Que seria grande conflito. Imagina, estás em um paraíso e caes neste mundo, não? Cai redondo assim. É evidente que isso é aí, nesse nascimento, que nascem infinidade de conflitos. Mas é no pré-nascimento que nós temos que esses conflitos se libertam. Então, acredito que pessoas que passam por a experiência da morte são pessoas com menos ansiedade, menos neurose, menos depressão, mais energia física, porque entendam isso, o padrão energético de você se mantém. Então, não temos essa decrepitude na pessoa e as ideias aumentam. O processo idealístico aumenta porque trabalham juntos, em uma forma paralela. Bom, quieras o não, não quero extenderme demais.
gravei hoje el Ciclux e vou lançar, tá? Então, na próxima aula vamos a continuar falando e vendo as primeiras práticas, e agradeço a todos, e acho que foi espontâneo e gostei disso, e queria manter esse Ciclux e gravando estas histórias e mais histórias com todos vocês, por lo menos um bom tempo, até que as pessoas saibam que nós existimos. E gostaria que vocês repassem isso para outras pessoas. Então, um abraço grande a todos os que estão aqui e os que nos estão vendo. Tá? Nos vemos na siguiente aula. Um abração.